Jeremias capítulo 8, repetindo o texto, versículos de números 4 a 11, diz a palavra de Deus: Disse-lhes mais, assim diz o Senhor: quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis: somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois com efeito a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto dareis suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. A igreja diz amém. Amados e queridos irmãos, a história do profeta Jeremias é uma história retratada de uma forma dramática, em grande parte, por que não dizer na totalidade de sua narrativa. Mas em meio a essa história aparentemente dramática, há vislumbres gloriosos de promessas de Deus, das quais se cumpriram, ainda outras se cumprirão, mas delas cujos princípios apontam, nos desafiam, nos chamam a atenção, nos confrontam e nos chamam à presença do Senhor. Nesse capítulo 8, que você está com a sua Bíblia aberta, no 8º capítulo, Jeremias, o profeta, o homem de Deus, está fazendo um esforço muito grande, eu digo um esforço tremendo, um esforço titânico, para chamar a atenção do povo de Israel à conversão, dizendo-lhes que em converter-se e em buscar ao Senhor, isso é que realmente significa o verdadeiro culto, o culto racional. A tônica da religião, meus irmãos e irmãs, caros amigos, vocês que nos ouvem ao longe pela internet, a tônica da religião na época do profeta Jeremias era a superficialidade. No versículo de número 11, eu leio na tradução atualizada esta noite, diz o texto: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo que há paz quando não há paz. E nós vivemos, meus irmãos, em meio a um cristianismo marcado pela superficialidade. Nós somos uma nação que um quarto da população já é considerada pelo IBGE evangélica. Portanto, são cristãos, se nominais, se praticantes, se de uma tendência, se de outra, seguindo uma ordem teológica, seguindo alguns princípios, padrões ou um modelo eclesiástico diferentes, mas a verdade é que todos se denominam cristãos. Mas a superficialidade é a tônica da religião dos dias de hoje, como era na época de Jeremias, o profeta, o homem do Senhor. Parece que há um cristianismo muito raso, parece que algumas casas estão firmadas na areia. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, quando vai concluindo o sermão no capítulo 7, ele disse: olha, eu quero comparar o reino de Deus da seguinte maneira:
com aquele homem que coloca a sua casa na rocha e com aquele que coloca a sua casa na areia. Porque para colocar e fundar a casa na rocha não pode haver superficialidade. É preciso cavar. É preciso cavar e cavar bem fundo. E para cavar e chegar até a rocha, a solidez da rocha para ali firmar a casa, isso envolve tempo, isso envolve trabalho, isso envolve disciplina, isso envolve disposição voluntária do coração, obediência. Isso representa tomar a picareta da oração, né? A glória a Deus, a pá da humildade, remover toda a terra de incredulidade até chegar à rocha. Mas quando sopra os ventos, quando vem as correntes, é que se vai definir qual a casa está na areia, qual a casa vai estar na rocha. E nós estamos vivendo um tempo assim, meus irmãos. Se vocês ainda estão com a Bíblia aberta, por favor, acompanhem agora, porque dentro desse processo de superficialidade, veja como era a tônica da religião à época do profeta Jeremias. E eu vejo, irmãos, alguma coisa assim tremenda, porque o profeta, ele vai mostrar aqui a maneira de você viver dignamente para o Senhor, a maneira de você viver de forma digna, servindo ao Rei dos Reis, obedecendo a sua palavra, fazendo a sua vontade. E o profeta aponta para a questão da conversão, e ele diz que esse processo de conversão, ele apresenta o processo de conversão como um processo natural. Bom seria que quando você viesse, chegasse na casa do Senhor, e assim acontecesse com todos nós, que no dia que levantamos as nossas mãos e confessamos a Jesus como nosso Salvador, nesse mesmo dia, nós fôssemos completamente santificados e purificados, lavados e completamente convertidos. Mas esse é um processo que não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, glória a Deus. Vai sendo transformado de glória em glória a imagem do Senhor. Glória a Deus. De degrau em degrau de glória. E o Espírito Santo está presente como nosso ajudador, como nosso orientador, como nosso ensinador, como nosso consolador. Mas veja, meus irmãos, como o processo de conversão que o profeta apresenta é um processo natural. Você está no capítulo 8 do livro do profeta Jeremias, então acompanhe dos versículos 4 até o 11, porque ele vai mostrar que é um processo tão natural como o homem que tropeça, como a mulher que tropeça. Se você tropeçou, você tem que se levantar. Veja o versículo 4: disse-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, esse homens aqui no sentido lato, no sentido amplo, geral da palavra, que envolve também todas as mulheres. Diz assim, diz o Senhor, porventura cairão os homens. Na tradução atualizada diz assim, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Eu pergunto, meus irmãos, é um processo natural, sim ou não? O sim é muito pequeno, é porque você nunca caiu. Eu não vou perguntar aqui quem já levou uma queda, porque todos nós já fomos criança, e quando de criança para cá, nós aprendemos a andar levando algumas quedas. Ninguém aprendeu a andar sem pelo menos ter levado alguma queda. A maior preocupação do papai e da mamãe quando as crianças estão pequenas e começam a andar é com a queda. São as quedas. Mas quando um adulto cai, não é nada bonito, glória a Deus. Um adulto quando cai é algo desastroso. E quando cai em público ainda é mais constrangedor ainda. E dependendo da queda, nem conseguir levantar consegue. Mas o processo natural é que quando você tropeça, você precisa se levantar. Quem concorda agora, diga amém. O processo da conversão era tão natural, Jeremias dizendo assim, vocês não estão entendendo, o processo é simples, se vocês caírem, veja o versículo 4, o homem, quando caem os homens, não se tornam a levantar. Por que é que vocês, povo de Deus, por que é que vocês, nação de Israel, por que é que vocês estão caindo, por que é que vocês estão abandonando o Senhor, por que é que vocês estão pecando, por que é que vocês estão se prostituindo, por que é que vocês estão tropeçando na lei do Senhor? Por que é que vocês tropeçam? Por que é que vocês caem? E o que é que vocês têm que fazer se não se levantar? Se você caiu, se levante. Às vezes algumas pessoas ficam escandalizadas, meu irmão, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu? Fulano de tal, aquela irmã, aquele irmão, aquele casal, afastou do caminho do Senhor. Oh, que tragédia, que tristeza, caíram, pecaram flagrosamente contra o Senhor, que escândalo, e todas as pessoas ficam horrorizadas.
que ficam aterrorizadas. Algumas pessoas se escandalizam a ponto de tecerem alguns comentários, outros se envergonham, às vezes evitam até falar com aquela pessoa. Mas, meu irmão, nesta hora, sabe o que é que você tem que fazer? Você tem que se lembrar que o processo da conversão é um processo natural. Caiu, vai se levantar. Essa pessoa caiu, a queda foi feia, e a queda nunca é bonita, mas se caiu, vai se levantar. Levante sua mão e diga assim: caiu, mas vai levantar. Diga com mais alegria: caiu, mas vai se levantar. Lembre-se de todos que já caíram. Lembre-se daqueles que caíram e ainda não se levantaram. Vai se levantar em nome de Jesus. A igreja está orando: vai se levantar em nome de Jesus.